Evidentemente que essa questão aí Nós tivemos agora a entrevista com a Luciana, lá do Colégio Divino Mestre, né? E é uma questão aí que vai nos tomar muito tempo aí, porque realmente essa tragédia, uma tragédia que impactou muito a sociedade, o mundo inteiro, né? Ficou sabendo, enfim. E isso traz reflexos que vão acabando ainda se perpetuando ao longo do tempo, porque são coisas muito fundas, né? Que no fundo da alma das pessoas acabou sendo afetado. Então, nós estamos agora conversando com a Letícia Souza. Letícia, obrigado pela tua presença aqui, né? É colega, jornalista. De longa data. E a Letícia, além de tudo, ela é consultora de comunicação empresarial. E as empresas, grandes empresas aí que precisarem, né, de uma consultoria, esse é o canal, a Letícia Souza. Mas, Letícia, tu estavas aqui no estúdio acompanhando a entrevista da Luciana, lá do Divino Mestre, né? E ela fez muitas colocações interessantíssimas do ponto de vista deste acolhimento que a escola tem, do papel da escola, da educadora, né? Escola como educadora, não só na comunidade educacional, mas também de toda a comunidade que foi envolvida direta ou indiretamente, ou diretamente e indiretamente, nessa questão toda das inundações aí. Como é que funciona nesse meio essa questão da comunicação junto à comunidade geral? Bom, Silvio, eu acho que a comunicação de ponto de vista não só na escola, mas das empresas como um todo, né? Nesse momento, ela tem que ter alguns critérios e muito cuidado. A curto prazo, primeiramente, não adianta tu querer comunicar alguma coisa que tu não vive. Você tem que fazer sentido. Então, não adianta tu querer ajudar o próximo, ajudar o bairro, ajudar a cidade, ajudar o estado, se tu não olha para dentro e cuida, por exemplo, dos teus colaboradores, né? Então, primeiramente, ter esse cuidado interno é o que vai trazer verdade para essa comunicação em si. Amar o próximo como a ti mesmo. Se tu não puder amar o próximo, tu não te ama a ti próprio, né? Exatamente. Então, assim, tem muitas empresas que querem fazer grandes mobilizações e divulgar essas mobilizações, surfar na onda, assim, com respeito à analogia, para aparecer, mas isso pode ser um aspecto que vai prejudicar ainda mais a autoridade, a reputação, quando aquilo não está conectado com a tua essência. Então, entender o que tu faz internamente, o teu propósito, o que tu vai levar para fora. E esse para fora, levar aquilo que faz sentido. É utilidade pública? Vai ajudar? Vai ter algum ponto de transformação, por exemplo, no caso do Divino Mestre. É muito fácil trabalhar essa solidariedade, porque isso, por essência, já está dentro do propósito deles. Então, o engajamento externo, como, por exemplo, um ponto de coleta, não necessitou de uma grande divulgação, porque foi aquela questão, as pessoas foram verificando, tu só formata e vai para fora. Agora, se tu faz uma comunicação que não é verídica, por exemplo, cria uma ação apenas para... Uma comunicação fake para fazer... Fake. Fake, né? Aí tu já tem um problema, até porque a conexão ela acontece a partir da verdade, né? E a própria conversão é consequência de conexão, né? Como é que tu visse as comunicações, assim, digamos assim, que estão acontecendo em função da inundação? Eu vi muitas empresas assim que realmente seguraram o conteúdo comercial e isso é muito importante nesse momento. Também teve alguns deslizes. Essa semana eu estava conversando, a gente comentou antes no estúdio, com uma conhecida, uma amiga que está acolhendo uma familiar. E lá pelas tantas a gente conversou, ela disse assim, tu acredita que hoje eu recebi uma propaganda de uma companhia aérea? Poxa... Um baita de um deslize, né? Quer dizer, corta esse tipo de segmentação, limpa a tua rede, né? Ou os teus canais de comunicação para que eles possam funcionar com o propósito que hoje aconteceu. Toda essa mobilização social que a Lu falou, né? Que está acontecendo, que realmente eu acredito que se não tivesse acontecido essa conexão, a gente teria um impacto... Enfim, com certeza, muito mais amplo, muito mais amplo. Muito mais dramático, né? Também aconteceu, por exemplo, pelos canais de rede social. Imagina se esses canais estivessem poluídos com campanhas comerciais, com assuntos desconexos desse momento. E aí também vem a empatia, né? O teu cuidado social com aquilo que tu fala, com a forma como tu fala e como tu trabalha.
Essa questão, por exemplo, tu colocaste essa questão do foco da empresa e o momento certo de fazer certas coisas, é importante isso. Veja bem, nós estamos com a dupla Grenal, Grêmio Internacional, fora do Campeonato Brasileiro, exatamente porque, em primeiro lugar, não tem estádio para jogar. Segundo lugar, num momento como esses, quem é o gremista, quem é o colorado, que ia se engajar no time, vivendo, né, direta ou indiretamente no estado, uma situação dessa, quer dizer... Então, isso mostra não só a sensibilidade dos órgãos públicos, né, mas também das empresas, da Confederação Brasileira de Desporto, no caso, da dupla Grenal, de, olha, não é o momento, agora vamos... O negócio, o foco todo é aquilo ali. Então, eu acho importante esse tipo de ação. E ainda estão lançando uma ação conjunta, exatamente, né? E aí a gente fala muito também na questão de exposição, né? Eu fiz uma ação social, divulgo, não divulgo? Como é que eu faço para colocar isso para fora, né? Voltando àquela história de interesse público, vai ajudar essa comunicação. Eu, por vezes, pessoalmente acredito que tu divulgar ações, como voltando ali que tu citou a Luciana, né? Eles estão realizando, elas são inspiracionais. Claro. Porque num momento como esse, muitas vezes a gente congela. São bons exemplos, né, como se diz. E os bons exemplos, eles motivam e vão criando uma rede maior que acaba... Mas, obviamente, né, tudo com muito, muito cuidado. E a própria retomada após essa primeira etapa da comunicação, ela tem que ser uma comunicação cautelosa, para ser assertiva, não tão persuasiva, né, mais empática, porque o teu defensor de marca, se a gente pode dizer assim, tu não sabe em qual circunstância ele está, o que ele está vivendo, de que forma ele vai receber essa comunicação. Então, tem que ter uma cautela ainda maior e um estudo amplo, não parar, mas transformar essa tua linguagem, né? Perfeito. Letícia, pela tua experiência assim, nessa área de comunicação, como jornalista, como consultora empresarial também nessa área de comunicação, né? Como é que tu viu a situação, o posicionamento e a ação das grandes redes de comunicação nessa tragédia? Então... Se já deu para fazer um balanço. Já deu. Não, eu acho que assim, não tem como a gente não mostrar o que está acontecendo, né? Sim. É importante até para que as pessoas possam ter uma certa dimensão. Mas uma coisa que eu reflito, não é uma avaliação, é sobre a superexposição da tragédia, né? Do que deu errado. Também eu acho que é importante a gente começar a trazer o que deu certo, né? Porque o que deu certo te traz uma inspiração e uma motivação para tu ter aquele pingo de esperança lá no fundo de que tu vai conseguir superar. Não vai ser em um mês, não vai ser em 2, não vai ser em 5 anos, talvez. No tempo, não se sabe que tempo é esse. Não se sabe em que tempo. Agora, quanto mais a gente traz também só o que dá errado, que, obviamente, é a notícia, né? Aquilo tu sabes muito bem, né? Então, eu sei que tu também trabalha com essa parte humana que te gera... um aprisionamento, posso te dizer disso, sim, claro, dentro daquele ciclo de dor. Então, acho que é importante a gente conseguir equilibrar o que a gente está levando para o público para não gerar o caos e instaurar ainda mais. Eu não vou entrar nessa discussão, aí a gente sabe, todo mundo sabe meu posicionamento com relação à participação do Estado na economia, né? O Estado sempre foi muito grande no país e tal, sempre foi muito insensível e tal, a gente sabe, isso aí é o Estado em todo lugar. Mas o que chamou a atenção, né, Letícia, foi exatamente que as redes sociais tiveram um trabalho muito interessante nisso, porque elas mostraram o engajamento da sociedade, quer dizer, essa espontaneidade, né? A solidariedade, a compaixão das pessoas, de grupos de família, grupos de empresários, grupos de pessoas humildes, simples, que se uniram, né, nesse momento. Não, então, isso é importante. E aí é o que eu digo, né? Silvio, na realidade, é a verdade que conecta. É isso aí. Se faz sentido, faz sentido. Então, não adianta tu tentar, de alguma forma, mascarar a comunicação para trazer um ponto de vista positivo, se aquilo, de fato, não existe. Pode demorar, pode impactar mais pessoas pontualmente, porque talvez não tenham essa conexão com os demais, né? Mas, assim, lá na ponta vai aparecer. E a rede social, assim, do ponto de vista corporativo, quanto mais as empresas puderem dar espaço para que as mensagens que são, de fato, importantes cheguem nesse momento, eu acho que mais a gente vai conseguir desconstruir alguns storytellings, né, que estão sendo constituídos para enxergar o que, de fato, a gente precisa enxergar. Nesse momento. Perfeito. Eu acho que esse é o grande trabalho, porque falam aí a fake news da rede social, mas as grandes empresas também fazem fake news de comunicação, nós sabemos disso.
E eu, particularmente, acho, né, Letícia, eu queria ouvir a tua opinião, que a própria rede social, quer dizer, no seu desenvolvimento, nas suas formas de ação, na sua checagem, não checagem, no seu caminhar, elas vão se autopunindo e se autodepurando. Então, a própria verdade, ela vai emergir dessas coisas. Aí a gente vai entrar, né, assim, ó, na época da canetinha, né, a gente é de um tempo que o jornalismo não era tão ágil do ponto de vista digital. Instantâneo hoje, né? Hoje é instantâneo. E essa instantaneidade ajuda e muito, mas também, por vezes, prejudica essa questão de tu verificar os fatos, né? E como profissional de comunicação, eu acho que o que a gente tem que ter é uma responsabilidade com aquilo que a gente fala. Com certeza. Mais do que agilidade, comunicar com ética e responsabilidade. Que é uma coisa que falta muito aí nesse... Então, eu acho que tu trouxe com muita propriedade. Graças a Deus, por um lado, as redes sociais estão ativas a ponto de conseguir trazer o outro lado da história. E trazendo com imagens, né? Que, na verdade, a imagem, ela, de certa maneira, ela... Concretiza, né? Exatamente, ela materializa a situação que foi evocada. Então, não tem como tu desmentir as imagens. Então, eu fico muito feliz de ver muitas pessoas aí que também trabalharam muito nas redes sociais, usaram essas redes sociais exatamente para mostrar o lado solidário, o lado fraterno, o lado humano de todos nós, né? No momento de aflição, no momento de dor, de sofrimento, nós nos abraçarmos em função daquelas pessoas que perderam tudo, indiretamente também se sentiram emocionalmente abatidas. E aí a gente vem ali, agora vão ser outras etapas, né? A gente vê pessoas que se blindam de alguma forma, que saem da sua bolha ali, enfim, vão começar a encarar, e a gente vai ter que ter, como profissionais de comunicação, cada vez mais sensatez, né? Com certeza. Do que a gente vai poder, porque são influenciadores, né? A gente influencia em cada palavra, a forma como a gente coloca, o que a gente orienta um profissional, uma empresa a dizer, aquilo vai para além, né? E tem um impacto que pode ser para o bem ou para o mal, né? Que seja cada vez mais para o bem. Vamos influenciar para o bem, porque quem faz o bem recebe o bem. Letícia, obrigado pela tua presença aqui. Aliás, mais vezes eu te trazer a Luciana aqui, tu também, né? Porque isso aí, como tu disseste, vai ter desdobramentos, nós vamos ter ainda muitas coisas, muitos passos a seguir, né? Muitas contradições, muitos momentos difíceis, outros que a gente vai se superar e tal, mas o importante é nós ter essa consciência de que cada um de nós tem a forma de se relacionar e de colaborar com aquelas pessoas que estão realmente mais precisando. E aquele momento bairrista, né? Antes do tchau, né? Que orgulho, né? É verdade. Obrigado pela tua presença. Até a próxima. Eu que agradeço.